Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. 80 anos cuidando da vida. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Urque. Diagnósticos por imagem. E Belvívere Cirurgia Plástica. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da Urque. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. Urque Diagnósticos, 25 anos. Escolha a segurança, escolha a tranquilidade, escolha a confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Faça da cirurgia plástica mais que um sonho. Transforme-se. Belvívere. Excelência em cirurgia plástica. Muito bem, nossa espécie pertence à classe dos mamíferos animais que amamentam os filhos quando nascem. Fiéis às origens, durante toda a história do homem na Terra, as crianças foram amamentadas no peito da mãe. Nos anos 50, mudanças sociais e econômicas resultantes da industrialização e da entrada da mulher no mercado de trabalho contribuíram para uma quebra desse paradigma. Porém, a amamentação é um dos maiores atos de amor de mãe para filho. É uma ligação única, início de um grande vínculo maternal. Além de ser a melhor e a mais completa alimentação para o bebê, é um ato natural e fisiológico. Muito bem, o programa Pergunte ao Doutor de hoje fala de aleitamento materno. Nós estamos aqui no Hospital São José. Aliás, o Hospital São José este ano completa 80 anos, tem muita história para ser contada, mas o Hospital São José também, de tempos em tempos, encabeça algumas ações. E esta semana é a Semana Mundial do Aleitamento Materno, é chamado o Agosto Dourado. E nós vamos falar sobre este assunto com a Beatriz Mota, que é nutricionista do Hospital São José, também a Bruna Arruda, que é enfermeira obstetra, e a Cecília Martinello, que é enfermeira também do Hospital São José. Meninas, vamos falar então deste assunto, que é o aleitamento materno? Claro. Beatriz, eu começo contigo. Quais as vantagens do leite materno em relação aos outros tipos de leite? O leite materno ele é uma solução rica em todos os nutrientes que o bebê precisa. Tanto é que pregamos que o aleitamento materno deve ser exclusivo até o 6º mês de vida. O bebê não precisa de mais nada, inclusive não precisa nem de água. Quando comparado o leite materno às fórmulas industrializadas que nós temos no mercado, existem diversas vantagens. Primeira vantagem, custo-benefício. Então, em termos de dinheiro, o aleitamento materno vai ser muito mais barato. Temperatura adequada, questão da diluição, que é a diluição correta, não causa sobrecarga renal ao bebê, pois a quantidade de proteína já é a quantidade de proteína exata. Confere a imunidade ao bebê, pois a imunidade da mãe passa através do leite materno, protegendo então aí de algumas doenças que porventura apareçam. Outra coisa que é muito importante salientar é a questão da diarreia, que tem algumas fórmulas industrializadas que causam ou constipação, o intestino do bebê fica preso, ou provocam diarreia. E o leite materno ele tem um tipo de bactéria, que é a Bifidobactéria, que faz a colonização de bactérias do bem, fazendo com que o intestino do bebê tenha um funcionamento aí regular. Bem, Beatriz, uma outra pergunta. Qual seria a alimentação ideal para a mãe nesse período de amamentação? Então, a mãe nesse período de amamentação, ela deve ficar muito atenta à questão da hidratação. Ela tem que tomar muita água, beber bastante líquido, porque quanto mais hidratada ela estiver, maior vai ser a produção de leite. Isso é um dos fatores, né? Depois a Cecília
e a Bruna vão explicar um pouquinho mais, que também tem outros fatores que influenciam, mas elas têm que ter uma alimentação saudável. Consumo de frutas, legumes, verduras, a questão de evitar algumas coisas que seriam para alimentação saudável, frituras, gorduras em excesso, ter uma alimentação regrada, comer com certa periodicidade. Outra coisa muito importante, derrubar alguns mitos que existem, né? Que se tomar cerveja preta vai aumentar a questão do aleitamento, isso é mentira. Ou não pode comer frutas ácidas porque pode passar ao bebê, também é mentira. Então tem algumas coisas que passam de geração em geração, que se propagam, né? E que na verdade não é bem por aí. Hoje sabe-se que é muito mais vantajoso ter uma alimentação equilibrada, saudável, com todos os grupos alimentares, sendo que o bebê vai ser beneficiado com tudo isso. Bem, Cecília, no decorrer da gravidez, a mulher pode tomar alguns cuidados que deixem seus seios em melhores condições para a amamentação? Podem e devem. E isso é muito fácil de fazer. Existem hoje no mercado vamos dizer assim, são conchinhas. São conchinhas que elas acham em qualquer estabelecimento de farmácia que existe pela cidade, ela vai achar. É só chegar lá e dizer que é a conchinha, todo mundo sabe. Essa conchinha, ela vem com um orifício aberto, que ela vai adaptar à mama, vai colocar por cima o sutiã, então aquela abertura, o bico do seio vai ficar dentro. E com o sutiã, ele vai empurrar um pouquinho para dentro. Então, o bico do seio tende a ir para fora e a conchinha a ir para dentro. Então, o seio que não tem um bico bem formado, ele vai vir, o bico vai vir mais para fora, vai ficar mais protuso, como a gente diz, que é um bico mais saliente, para auxiliar o bebê na sua pega, porque o bebê ele não vai mamar só no bico do seio, ele vai mamar em toda aquela auréola que existe ao redor do bico do seio. A auréola é aquela manchinha que a mulher tem no seio, aonde tem o bico. Então é ali que está o leite e não no bico. Se a criança mamar só no bico, ela não vai conseguir uma pega e nem uma alimentação correta. Então essa conchinha, ela é muito importante e durante toda a gestação a mulher pode usar, que vai ajudá-la e muito. Bem, Aguinaldo, complementando o que a Cecília falou, a questão do banho de sol é bem importante por causa da vitamina D. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. As minhas convidadas de hoje são a Cecília Martinello, enfermeira do Hospital São José, também a Bruna Arruda, enfermeira obstetra, e a nutricionista Beatriz Mota. Estamos falando de aleitamento materno. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com. O nosso canal no YouTube é Pergunte ao Doutor SC. Fique agora com a dica Minuto do Sono com o médico pneumologista, também especialista em medicina do sono, Dr. Fábio Souza. Rápido intervalo comercial e já voltamos. Olá, eu sou o Dr. Fábio Souza, médico pneumologista especialista em medicina do sono, e hoje vamos estar falando sobre as xantinas, derivadas da cafeína, como dica no Minuto do Sono. Então, as xantinas são fortes estimulantes cerebrais que dificultam o início do sono ou a manutenção do sono, fragmentando o sono e dando aí um sono de pior qualidade. Quais são essas substâncias que devem ser evitadas depois das 6 horas da tarde, por exemplo? Café, chocolate, chá preto e chá verde, refrigerante, energético, e é sabido também que a nicotina é um forte estimulante cerebral, né? Apesar do fumante precisar da carga de nicotina, mas ele é um forte estimulante cerebral, então pode dificultar o início e manutenção do sono. Então depois de 6 horas da tarde, esses derivados da cafeína devem ser evitados. Este foi mais um Minuto do Sono. A semana que vem estaremos presentes novamente. Até lá! Faça da cirurgia plástica mais que um sonho. Transforme-se. Belvivere. Excelência em cirurgia plástica. Escolha a segurança.
Escolha tranquilidade. Escolha confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Aqui tem amor, carinho e dedicação. Só faltou uma casa e sua doação. Deixe a esperança morar em seu coração. Saiba as várias formas de doar uma casa para crianças e adolescentes com câncer pelo site guido.org.br ou ligue 3045-6211. Casa Guido. Amor, dedicação e sua doação. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Há 25 anos, a URC presta atendimento em diagnósticos médicos por imagem. Através dos anos, vem incorporando novas tecnologias, somando agilidade e precisão nos diagnósticos. Já está disponível na URC o tomógrafo Multislice TC128. Entre todos os benefícios desta tecnologia para exames, o tomógrafo Multislice TC128 é ecologicamente correto, pois funciona com redução de energia, redução de radiação e redução de CO2. URC, sua saúde, nossa melhor imagem. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e as minhas convidadas de hoje são a Cecília Martinello, enfermeira do Hospital São José, também a Bruna Ruda, enfermeira obstetra, e a Beatriz Mota, que é nutricionista também do Hospital São José. Nós estamos aqui na biblioteca do Hospital São José, falando sobre o aleitamento materno. Aliás, o Hospital São José promove ações na Semana Mundial do Aleitamento Materno, chamado aí de Agosto Dourado. Agora eu vou perguntar para a Bruna. Bruna, me diz uma coisa, algumas mães dizem, meu leite está aguado, e suspendem a amamentação ou completam as mamadas com mamadeiras. Existe leite materno fraco ou forte? Não existe leite fraco, né, e nem leite aguado. A gente preparou um folder, né, as enfermeiras prepararam um folder para entregar para as mães. O leite de colostro, que é o leitinho aguado, é normal, é uma gordura. O bebê tem que sugar essa gordurinha para que venham as próximas fases do leite, que é o leite de transição e o leite maduro. Esses leites, eles têm essa fase de leite, eles têm a proteína, tem carboidrato, isso é muito importante. O correto é colocar o bebê, se posicionar bem, pegar toda a auréola, como a enfermeira Cecília já comentou, né? Pegar toda a auréola, não só o biquinho, porque isso depois vai causar fissura, vai causar sangramento, então vai ser dolorido o processo de amamentação, não precisa ser assim. Então o bebê suga essa aguinha, que é a gordura, ele suga até o fim, a mama tem que esvaziar, para depois passar para outra mama. Não, eu vou dar um pouquinho aqui e vou passar por outro, não. Espere ele mamar, tem que ter tempo, tem que estar num lugar seguro, sem movimento, sem barulho, para que ele consiga esvaziar uma mama e ela passe depois para outra mama, né, para o bebê mamar todo esse leite, todos esses 3 tipos de leite na produção. Cecília, uma outra questão. Existem restrições quanto ao uso de medicamentos durante o período de amamentação? Existem. Assim, a mãe não deve tomar ansiolíticos, que são medicamentos para dormir, medicamentos para os nervos, não deve tomar antibióticos
E qualquer tipo de medicação que ela venha a tomar, primeiro ela tem que procurar orientação do seu médico obstetra. Porque sair por aí tomando medicação à torta e à direito, ninguém deve fazer isso, muito mais uma mãe que está amamentando. E outra coisa também que não deve acontecer em hipótese alguma é a ingesta de álcool. Nem álcool, nem fumante, nada disso, porque a criança precisa receber um leite puro para que ela possa se desenvolver bem. E se as mães tomarem álcool, fumarem, tomarem qualquer tipo de medicação sem orientação do seu médico, pode ocasionar um risco bem sério ao bebê. Bem, Cecília, que critério a mãe deve adotar para estabelecer o ritmo das mamadas? Ela deve obedecer a um horário rígido ou guiar-se pelo choro da criança? A mãe não tem que estabelecer horário para a criança mamar. A criança vai mamar no momento que ela quiser. A amamentação é de livre demanda. O bebê quer o seio, ela vai dar o seio e ele vai sugar até a hora que ele quiser. Então a mãe tem que estar preparada e disponível para que isso aconteça, porque senão ela não vai conseguir amamentar. Então, o nenê chorou, bota no seio. Ah, mas ele não está com fome. Será? O leite materno, ele é absorvido muito rápido no organismo da criança. Então, a criança vai ter fome mais rápido também. Então, o importante é que o bebê chorou, vamos dar o seio. É a melhor coisa que tu pode fazer para o teu filho. Bruna, vamos falar então dessa ação que é o aleitamento materno do Hospital São José? A gente passou a semana inteira com atrações, né, com bate-papos com as mães. Segunda-feira a gente engajou a equipe, tanto do centro obstétrico quanto da maternidade. Terça e quarta-feira nós tivemos palestras com a nutricionista a Beatriz, com a psicóloga Fernanda. Na quinta foi com as mães do berçário, né, a gente fez um bate-papo, foi bem legal. E na sexta a gente finalizou com um cafezinho, aí nós enfermeiras fizemos uma palestra com as mães também, foi bem produtivo, foi uma semana bem produtiva. Nós esperamos então, né, que nós tenhamos conseguido aí conscientizar essas mamães a amamentarem seus filhos e aí fazer com que as crianças cresçam saudáveis. Muito bem, eu quero agradecer então imensamente a Cecília Martinello, enfermeira do Hospital São José, também a Bruna Arruda, enfermeira obstetra, e a nutricionista Beatriz Mota, por esclarecerem, né, e tirarem tantas dúvidas das nossas mamães de plantão, né? Muito obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade. Imagina. Parabéns e sucesso. Obrigada. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaudoutor.com. O nosso canal no YouTube é Pergunte ao Doutor SC. Fique agora com o quadro do personal trainer Tiago Duarte. Olá, eu me chamo Tiago Duarte da Rosa, sou personal trainer aqui na cidade de Criciúma e hoje a gente inicia um quadro que se chama Tudo pela Saúde. E a primeira dica de hoje vai ser caminhada. Caminhada é uma atividade extremamente fácil de fazer, onde você realiza todos os dias, porém deve-se ter alguns parâmetros para que isso aconteça. Primeiro, procure um cardiologista, um ortopedista e principalmente um educador físico para fazer um histórico do seu físico. Logo em seguida, conseguindo manter a atividade de caminhada, você vai melhorar alguns aspectos da sua saúde, principalmente diminuindo a depressão, melhorando a composição corporal e principalmente a autoestima. Esse foi a primeira dica do programa Tudo pela Saúde. Até o próximo. Escolha a segurança, escolha a tranquilidade, escolha a confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Faça da cirurgia plástica mais que um sonho. Transforme-se. Belvivere. Excelência em cirurgia plástica. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine então ser dono.
A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred. Surpreenda-se. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Há 25 anos, a URC presta atendimento em diagnósticos médicos por imagem. Através dos anos, vem incorporando novas tecnologias, somando agilidade e precisão nos diagnósticos. Já está disponível na URC o tomógrafo Multislice TC128. Entre todos os benefícios desta tecnologia para exames, o tomógrafo Multislice TC128 é ecologicamente correto, pois funciona com redução de energia, redução de radiação e redução de CO2. URC, sua saúde, nossa melhor imagem. Muito bem, a partir de agora, o Hospital São José é parceiro do programa Pergunte ao Doutor. Aliás, o Hospital São José está comemorando este ano 80 anos, tem muita história para ser contada e essas histórias serão contadas pela jornalista, também assessora de imprensa do Hospital São José, minha amiga Kátia Farias. Kátia, seja muito bem-vinda ao Pergunte ao Doutor. Muito obrigada, Gui, é um prazer fazer participação do teu programa e estar aqui contando um pouquinho, né, da história do Hospital São José, que, como tu bem disse, esse ano completa 80 anos, no dia 8 de novembro. O Hospital São José, que já faz parte da história de Criciúma, né? Então é um hospital que atende praticamente 43 municípios. Então a gente faz parte da história de Criciúma e da história dos municípios vizinhos também. Com certeza. Kátia, o que o telespectador pode esperar então desse quadro? Olha, a gente vai procurar trazer muitas informações para o telespectador a respeito do que acontece aqui dentro no Hospital São José, as nossas especialidades, o que o hospital faz para a sociedade, né, que é um atendimento para a população de Criciúma e de toda a região. Nós atendemos pacientes de toda a região, né, Danrec, Amurel, Amesc, enfim, com todas as nossas especialidades. O Hospital São José tem um centro de ensino e pesquisa, talvez muitas pessoas não sabiam disso, né? Um centro de ensino e pesquisa com residência médica, estágio. Então o Hospital São José, eu costumo dizer que é uma cidade. É uma cidade que tem muita coisa para ser contada, muita história e o mais bacana, Gui, é muita informação para ser passada para o telespectador também. Com certeza. Só para dar um gostinho para o nosso telespectador, são quantas especialidades dentro do Hospital São José? Olha, nós temos ao todo 230 médicos. Desses 230 médicos, nós precisamos ter todas as especialidades que o Ministério da Saúde preconiza. Então, são especialidades de pneumologia, nefrologia, oncologia. O Hospital São José é referência em alta complexidade em 5 especialidades. Então, assim, nós somos referência para o Brasil nessas especialidades. Então, tem todas as especialidades médicas existentes, o Hospital São José contempla todas essas especialidades, além do nosso centro de ensino e pesquisa, porque o Hospital São José faz parte, né, das Irmãs Escolares de Nossa Senhora. Então, já né, da essência das irmãs ter essa essência do estudo, do ensino. O Hospital São José, ele tem residência médica em anestesiologia, ortopedia, clínica médica, cirurgia geral, cirurgia cardíaca
E vários outros estágios, né, de faculdades de fisioterapia, enfermagem, que passam pelo Hospital São José para poder fazer esse estágio prático, né? Então, eles têm o acompanhamento dos preceptores, têm acompanhamento dos médicos que nos atendem, né? Então, toda essa base, toda essa estrutura é oferecida aqui no Centro de Ensino e Pesquisa do Hospital São José, além de todos os outros serviços, né? Atendimento 24 horas, exames no nosso Centro de Diagnóstico por Imagem, que possui uma imensidão de tratamentos e exames. Nós temos o nosso serviço de radioterapia, que recentemente teve o 2º acelerador linear inaugurado. Hoje o Hospital São José consegue atender uma demanda de 150 pacientes no serviço de radioterapia. Não existe mais fila de espera para iniciar esse tratamento. Então, olha, Gui, eu acho que a gente vai ter muito assunto para conversar. Muito assunto, com certeza. Muita informação para passar para o telespectador, e eu espero que as pessoas sintam-se bem informadas com a nossa contribuição no teu programa. Com certeza, serão boas notícias para o nosso telespectador, sem dúvida nenhuma. Kátia, muitíssimo obrigado por ter participado do nosso programa. Eu que agradeço, e até a próxima com muitas outras informações. E aguardem no próximo programa, Kátia Farias falando de Hospital São José. Até a próxima. Olá, eu sou Douglas Roviano e nós estamos aqui no quadro 2 Pontos. Nós vamos continuar falando sobre o sucesso. Eu falei na última vez que nós estivemos juntos que só dá certo para quem quer muito. Vamos ver outra frase agora. Das 10 frases, só dá certo para... E vamos trabalhar a segunda. Só dá certo quando deixo coisas para trás. Ninguém que alcançou o seu potencial máximo, alguém que alcançou sucesso, continua fazendo as mesmas coisas sempre, continua tendo os mesmos comportamentos. Há coisas que você tem que deixar para trás, tem hábitos que você tem que deixar para trás para alcançar o sucesso. Talvez a hora que você acorda, talvez os tipos de produtos que você consome, talvez os sites que você acessa, talvez os programas de televisão que você vê, talvez as pessoas pessimistas que estão ao seu redor. Só dá certo quando você deixa coisas para trás. Anote no papel. Que coisas eu já deveria ter deixado para trás, que ainda não deixei? Que comportamentos eu já deveria ter abandonado, que eu ainda não abandonei? Pense nisso e vá para a ação. E lembre-se, só dá certo quando deixo coisas para trás. Até o nosso próximo 2 Pontos. Vamos falar da terceira frase. Só dá certo quando... Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. 80 anos cuidando da vida. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Orque. Diagnósticos por imagem. E Belvívere Cirurgia Plástica.